Partido Liberal afirmou ontem que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no sábado, foi motivada por intolerância religiosa. Em reunião, 50 políticos discutiram estratégias para enfrentar a situação de Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar antes da detenção preventiva. A ideia principal é votar ainda nessa semana no plenário da Câmara dos Deputados a anistia para os acusados pelos atos do 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Depois do encontro do partido, o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, reafirmou que não abrirá mão, abre aspas, de buscar isentar pessoas inocentes de punições absurdas, fecha aspas. Ele ressaltou que o ex-presidente teve a prisão domiciliar revogada, e abre aspas de novo, com base na intolerância religiosa. Professor Suano, teve intolerância religiosa? Veja, é possível que você possa configurar como intolerância religiosa, e é um bom argumento, exatamente porque foi solicitada uma vigília. Mas o argumento do Alexandre de Moraes é de que, na realidade, era um acobertamento para uma possível fuga. Ou seja, nós estamos no universo da elucubração. Ele fez uma elucubração, é quase o Minority Report, aquele filme em que o indivíduo já é identificado, é um filme que você já é identificado com as suas tendências naturais de cometer determinados delitos e, por isso, você é julgado preventivamente por um delito que eu identifiquei no teu DNA, que é possível acontecer em um determinado momento. É o que ele está fazendo, o Minority Report. Nós vivemos isso com o Alexandre de Moraes. É uma elucubração que traz a possibilidade. Aí, eu gostaria só de fazer um comentário, no final, acerca do que a gente estava falando antes, que é interessante porque foi muito preciso aquilo que o Marcília trouxe, falando a respeito, nós não vivemos numa democracia. E realmente a gente tem que trabalhar com o que nós temos de concreto. O grande problema é que nós temos dois elementos concretos, e é isso até para fazer a reflexão. A primeira delas é o que nós podemos oferecer, e segundo é a inexistência da democracia num Estado que tem uma estrutura que beneficia exatamente aqueles que podem usufruir do poder que adquiriram para impedir os demais de fazer qualquer ação. Aí nós ficamos na seguinte situação. Ok, a gente trabalha com a dosimetria. Ótimo. O Bolsonaro vai poder concorrer? Não. Para começar, isso vai demorar. E ele não vai concorrer porque ele está simplesmente envolvido na questão anterior. Não é do que está sendo acusado agora do 8 de janeiro. O problema do Bolsonaro vem de 2019 e vem de lá. Essa é a razão pela qual não adiantaria. Então, qual é a grande questão para mim? Em política, um dia é uma eternidade. 10 dias são 10 eternidades. Se você não tomar a decisão agora e tentar postergar, pensando numa costura de aliados, numa costura dentro de um planejamento, isso não vai funcionar, porque nós não temos armas, não temos soldados, e eu não estou falando militarmente, estou falando apenas uma metáfora para dizer para ele que eu não estou chamando para guerra, tá? Nós não temos instrumentos, não temos instrumentos, não temos trabalhadores para poder enfrentar esses abusos. O que vai ocorrer? Entregou a migalha. É quase uma ação do que o PT tem feito com relação ao Bolsa Família. Ele diz assim, eu te entreguei essa migalha para você continuar comendo, mas eu não te dou capacidade nenhuma de você ir além, porque você tem que ficar vinculado ao que eu estou fazendo. Simplesmente consolida a estrutura. O que está faltando para nós é um conjunto de líderes políticos e líderes sociais que assumam o protagonismo. Doravante nós vamos trabalhar assim e vamos levar a extremidade lógica sem violência, mas, por exemplo, numa desobediência civil. Nós podemos fazer isso, por que não? Não está previsto legalmente, mas está dito pela legislação que você não é obrigado a cumprir uma ordem que venha por uma ilegalidade. Como que você faz para ter uma ação como essa? Para isso precisaria ter líderes políticos de verdade e os líderes sociais deveriam se apresentar e dizer, doravante, nós estamos unidos, a nossa pauta é essa. Não faremos mais nada, ele vai fazer o quê? Vai mandar, por exemplo, que o exército mate industrial, que mate agricultor, que mate isso, para que eles cumpram? Não. Para isso nós precisamos de liderança. A nossa crise é essa. Nós não temos mais líderes. Diga. Para uma anistia, pegando esse gancho, depois eu vou chegar na questão da intolerância, que eu queria falar rapidamente. Mas, veja, para uma anistia, até o chat sempre fica bravo com a gente quando a gente fala do bom e não do ótimo. Sim. Só que é o seguinte, a questão é que a oposição está fazendo essa escolha agora, pelo bom e não pelo ótimo, porque ficou
claro para a oposição, não sou eu que penso isso, não somos nós que pensamos isso. Juridicamente, não existe anistia sem ser ampla, geral e restrita. Claro. Não existe, e não existiu. Em 79, eles anistiaram assassinos. Anistiaram gente que pegou uma metralhadora e assaltou banco. E agora vem dizer que não podemos anistiar esses crimes que são muito graves. Quer dizer, então trata-se de um Estado tomado pela esquerda e de uma Suprema Corte marxista. É disso que se trata. Pô, a gente tem que enxergar a realidade. Nós hoje temos uma Suprema Corte que é marxista. Ponto. E não é o Moraes errou, não é erro. É de propósito, é uma Suprema Corte marxista. Ponto. Vamos reconhecer que não é erro. É algo arranjado de propósito. Isso foi arranjado com décadas de imprensa tomada pelo marxismo, com décadas de universidades tomadas pelo marxismo, com décadas de ONGs tomadas pelo marxismo, da arte tomada pelo marxismo e assim por diante. O Brasil é isso. E resultou agora nesse momento histórico que a gente está vivendo. Então, não adianta a gente pegar e falar assim, vamos jogar tudo fora e aprovar um projeto e vai resolver. Não é assim, porque aprova um projeto, a corte marxista vai lá e volta atrás. Porque tenta seguir adiante, eles põem todo mundo na cadeia. Porque se alguém se rebela, eles devolvem a pessoa para o mundinho dela. Então, é disso, e a oposição... Bom, o que ela faz? Ela agrada o eleitor e finge que um projeto é possível de seguir adiante com uma anistia ampla, geral e restrita, ou vai para a realidade e tenta dialogar com o que é possível? É essa a arte do momento. A oposição querendo talvez convencer o eleitor de que é melhor a realidade do que uma fantasia. Então, esse me parece ser o ponto, e eu repito, não é o que a gente quer, é o que está aí. E a oposição vai ter que lidar. Bom, eu fico insistindo até o fim com algo que não vai acontecer, ou eu tento buscar o que vai acontecer. Essa questão da intolerância religiosa, rapidamente, isso é uma estratégia, me parece, do PL para chamar, né, para o barco dos afetados pela decisão contra o Bolsonaro, a classe religiosa, os religiosos, porque dizer que a intolerância religiosa, que houve uma violação à intolerância religiosa, o que há uma intolerância à Constituição, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas eles estão tentando chamar os religiosos para o lado de cá da trincheira. Lógico. E esse é um problema. Então tem religioso que está do lado de lá da trincheira. Tem setores, como eu falei aqui da Febraban, que estão achando uma maravilha. Não, o problema são os números. Deixa eu só olhar os meus números se multiplicarem. E não entendem que no regime marxista não tem número para multiplicar. Não tem. Então as pessoas não entendem em que ponto que a gente está chegando, e é porque não entendem que não aderem ao bonde dos afetados, e por não aderir ao bonde dos afetados é que a gente tem congressistas isolados, sozinhos, pessoas na mídia que estão sozinhas, pessoas que vão para as ruas mas estão sozinhas. Não há uma união em torno de um ideal comum. E é por isso que não adianta passar um projeto, porque se não tem um ideal comum, você passa um projeto e no dia seguinte ninguém sustenta o teu projeto. A anistia é aprovada. E o dia seguinte da anistia? O dia seguinte da anistia é todo mundo reconhecer que a anistia é válida. Porque se uma anistia for aprovada, no dia seguinte todo mundo for preso, o que adianta ter anistia? Então, assim, é preciso que a sociedade sustente. A sociedade sustenta. Qual foi a comoção que houve em torno da prisão do Bolsonaro? Ninguém. Nada. Pouco. Então, se a sociedade não sustenta a sua vontade de agir, né, não adianta um congressista, um bando de congressistas fazer algo, uma pessoa, um professor, e assim por diante. É preciso a sociedade como um todo, e cada um só pensa em si.